Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, pessoal. Boa noite. Vamos adentrando aí ao nosso Fã Podcast. Podcast? Na verdade pode. Boa noite, pessoal. Estava pegando uma aguinha aqui para os nossos convidados de hoje. Tá? Vamos entrando, vai divulgando, que hoje a conversa vai ser muito gostosa, muito boa. Ai, a gente está muito feliz em receber o Diogo e a Lidiana. Boa noite. E o Gabriel novamente, né? Boa noite. Nosso psicólogo de plantão. E o Diego está aqui também, já começou a live, dando boa noite para todo mundo. E hoje nós vamos ter uma conversa muito fortificante para nós. Vai ser algo assim, edificante, na verdade, né? Porque a gente vê aí famílias que se desfazem quando chega o diagnóstico. E nós temos aqui hoje uma família que está se fortalecendo, né? E nós vamos ouvir um pouquinho da história deles hoje. Quem vai ficar com as perguntas hoje é o Gabriel, nosso psicólogo, que está analisando a gente. Mentira, não tá não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então vamos começar. Quem tiver alguma pergunta pode mandar, tá? Que na medida do possível nós vamos responder, o Gabriel vai responder. Nossa. Ah não, calma gente. Se apresenta direitinho. Meu nome é Diogo dos Santos, eu tenho 38 anos, sou casado com a Lidiana já há 15 anos e temos 3 meninas, a Lorena, a Heloísa e a Lavínia. Meu nome é Lidiana, como ele já disse, somos casados há 15 anos. Temos 3 meninas, sendo uma autista, a Lorena. Meu nome é Gabriel, me apresentando novamente, eu tenho 22 anos, sou psicólogo e também sou sobrinho da Fabiana. Bom, a gente propôs esse bate-papo aqui hoje para todos os pais atípicos, né? Porque a gente acha muito importante ter essa conversa em pauta cada vez mais, uma vez que quando se fala de cuidado ou de cuidar, né? Geralmente é a figura feminina que a gente está mais acostumado a ver, até aqui no Instagram, né? As lives que a gente fez, que eles fizeram, geralmente são todas com mulheres. Então hoje a gente vai trazer uma visão paternal, a gente vai refletir um pouco sobre o papel do homem no cuidado da família, com o seu filho, e refletir um pouco também sobre a masculinidade a partir da história do Diogo e da Lidiane. A gente tem muita coisa boa para falar aqui hoje, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores sobre a história do Diogo, então fica até o final. Se você de repente não puder assistir agora ao vivo, a gente vai deixar essa live gravada também para você assistir depois, compartilhar depois e pegar um pouco dos insights e das ideias que a gente vai trazer aqui, tá bom? Então, posso começar? Sim. Então a gente vai começar, eu vou pedir para o Diogo contar um pouco da história dele, com a história com a filha dele, com a Lorena. Quantos anos a Lorena tem? 5. A Lorena tem 5 anos. E o Diogo ele traz uma história interessante porque a filha deles, do casal, ela ainda não fechou um diagnóstico, ou seja, eles ainda estão naquele processo. Gente, desculpa, o vídeo assim funciona, tá? A live parou? Não. Está continuando? Tá continuando? Então, como eu havia dizendo, eles ainda estão no processo de fechar o diagnóstico. E a gente sabe que esse processo é um pouco angustiante para a família, mas a gente vai conversar um pouco com o Diogo sobre, né? Ele vai contextualizar um pouco da história deles. Pode ficar à vontade, eu passo a palavra para vocês agora. Sim, quando que a gente teve a Lorena, logo depois a gente teve a Lavínia, né, amor? Sim. Então foi 1 ano de diferença, quase que certinho, né? Com 1 mês só de diferença entre 1 ano. E assim, quando que ela completou 2 anos, quando que ela já era bebê, né, a Lidiana, ela já notava a diferença, né? Porque ela era muito quietinha, e as outras duas nossas já eram muito agitadinhas, né? Tipo assim, chorava e tal, ela já era bem quietinha, a Lorena, desde bebezinha.
Então, e quando que ela estava assim uns 2 anos, né? Ela começava a enfileirar os bichinhos dela, né? De pelúcia, os brinquedinhos. Aí a Lidiana falava, amor, isso aí não é normal, né? Ou você é normal mesmo, não é, né? Porque daí também a gente começou a lembrar de como que a Heloísa brincava, né? Com as coisas dela. E então a gente fazia essa comparação. E a Lidiana principalmente, né? Falava assim, ela empilha os brinquedos, ela tinha certas manias, sabe? Ela queria comer só um tipo de comida, né? Ela queria comer só arroz com feijão, ou a papinha, só um jeito de se vestir, sabe? Não queria colocar bermuda, nada, né? Era só vestido. Então assim, ela tinha as manias. E assim, daí, né, durante isso daí a gente não, a Lidiana, né? Porque acho que é sempre a mãe, assim, que vê, que tá ali, né, o dia a dia, que nem a gente optou pela Lidiana não trabalhar, né? A Lidiana sempre foi muito ativa, ela sempre trabalhou, né? Ela sempre conquistou as coisas dela, né? Uma mulher muito, assim, aplicada com essas coisas, né? Só que, por zelo à família, né? Pelo menos uma decisão nossa, a gente, por opção nossa, junta, né? A gente achou melhor ela ficar em casa, né? Cuidando das crianças e da casa, que eu acho que é um serviço que assim, exige mais ainda da mulher do que de mim, né? Porque é um serviço da casa, de cuidar da família, é ali 24 horas, né? A mulher não tem descanso. E então, isso... E a Lidiana, né? Com a Lorena, começou a ver que a Lorena era diferente, né, amor? A gente vou marcar uma consulta com a psicóloga, né? Que já cuidava da Lidiana já há muitos anos, uma amiga. Nós tínhamos já havia feito terapia e então já conhecia. Então procurei ela, falei, né, a Lorena tem certos costumes, certas manias. Ela falou, traz ela para eu ver, e se eu ver que com a terapia já agiliza, bem, senão eu vou indicar um psiquiatra. E aí ela observou tudo e falou, olha, realmente eu vou encaminhar vocês a um psiquiatra. E fomos em Santo Antônio da Platina, passamos um psiquiatra e naquela já consulta ali, na primeira consulta, ele já falou para nós, olha, eu descarto o autismo. Ela fez contato visual, então não é autismo. Para nós, claro que nós não, nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho tenha tal transtorno do neurodesenvolvimento, mas no dia a dia nós víamos os comportamentos. Então ele descartou. Já medicou, falou que ela precisava tomar uma espiridona, né, para parar com essas manias, e que com o decorrer dos anos ia melhorando, ia passando, mas assim, sempre ali os comportamentos. Entrou para a primeira fase infantil tranquila, normal, única queixa, assim, não tinha problemas na escola, mas assim, ela é quietinha em casa, professora sempre abordando, ela é quietinha aqui, muito quietinha. E passou bem a primeira fase. Já agora, na primeira semana da segunda fase, na mesma semana, já me chamaram. Mãe, tá acontecendo assim, assim, ela não suporta barulho. Ela coloca as mãos no ouvido e teve um episódio de brincadeira das crianças. E claro, as crianças gostam de gritar, de bagunça, né? E ela nunca gostou. E aí a professora retirou da sala, ela chorou muito. Aí eu fui explicar que ela tomava remédio e tal. E aí a professora falou, mãe, você já levou em outro profissional para ver uma outra opinião? E aí nós começamos, né? De novo, aquela luta. Então passamos com quantos anos ela estava, mais ou menos? Com 3. Com 3 anos. Com 3 anos que ela passou a primeira vez. Ela é a mais nova ou a mais velha? É a do meio. É do meio. É. E aí agora, com a doutora, ela falou, eu vejo o autismo. E é genético e tudo mais. Explicou bastante para nós, né? E na mesma consulta ali, ela falou, olha... A professora falou isso na escola, né?
a professora falou que notava, né, os comportamentos, como já tem uma experiência com alunos. Ela falou, olha mãe, eu vou assim, né, falar para você, leva, porque o ano que vem ela vai para o primeiro ano, uma escola maior, com muito mais barulho, com muito mais criança, e se você tiver um diagnóstico, ela tem direitos. Direito a uma professora que acompanha e tudo mais. E aí nessa luta começamos tudo de novo. E agora a doutora falou, você se importa de fazer uma avaliação, né, na sala junto? Ela falou, você se importa de fazer uma avaliação? Disse pro Diogo, né, porque aí ali na anamnese ela já, né, observou algumas coisas no Diogo, nela, já fez aquela ponte. Já. E a gente tá ainda, né? Por quê? A menina, ela falou, olha mãe, ela falou, descartou, né, com 3 anos, mas contato visual não é critério para descartar autismo. Então, é único, cada um é único, cada um tem o seu jeito, e a menina, ela tende a mascarar. Exato. Ela imita, ela tá na escola, ela imita as outras crianças, Exato. onde ela vai, ela imita, e ali ela vai camuflando. Pode ser dentro de casa também, ela pode imitar a mãe. Sim. Muitas vezes esse efeito a gente chama de masking, né? Sim. Acontece muito. Mas me chama muita atenção a gente falar um pouquinho para os profissionais a sensibilidade que a professora teve na escola, né? Isso é muito importante, porque o ambiente escolar, muitas vezes, ele tem tantas crianças com tantas particularidades, né? E uma professora com esse olhar mais sensível faz toda a diferença. Exato. Porque justamente até para vocês, familiares, né, que estão preocupados, minha filha, de repente, o diagnóstico não está fechado, ela está indo para a escola, será que eles têm o mesmo olhar que eu? Será que eles têm o mesmo cuidado que eu? Sim. Porque, naturalmente, esse processo, eu acredito que já seja muito angustiante para vocês, né? Assim, por não fechar esse diagnóstico. Porque quando a gente tem um diagnóstico já fechado, a gente já tem uma série de ações que a gente pode começar. Sim. E eu acredito que até a professora, né, que nem ela estava muito atenta também à garantia dos direitos, né, que tem, de repente, Sim. de uma assistência um pouco mais ali em cima, de um professor particular dentro da sala. Então, achei muito ressaltar a importância da figura, né, do profissional capacitado, com esse olhar mais sensível também dentro das escolas. Eu acho muito importante. Mas pode continuar o relato, assim, o processo. Nós só temos a agradecer. Ela é muito bem assistida. Todo comportamento diferente, qualquer coisa que acontece na sala, ela faz essa ponte comigo. Ela fala, mãe, hoje aconteceu isso, a Lorena fez assim, e assim nós vamos registrando e vamos passando para a médica, e agora ela vai fazer a avaliação. E só um detalhe, não é escola particular, não, é pública. Sim. E estamos aguardando. Como você disse, é angustiante, que todo, né, aquilo. Mas parece que não tem nada, ninguém vê. Mas nós, no dia a dia, vemos, né, ela enfileirar sapato, né? Aconteceu um episódio já agora, essa semana. Ela começou de novo a enfileirar o sapato, né? Sim. E assim, é duro. A gente até entende o profissional, né? Do medo de fechar um diagnóstico por ser menina, né? Porque de menino é um pouco mais fácil. Mas, sabe, se você coloca ali 10 características de um autista, ela tem 8, sabe? Então, assim, fala diferentes tipos de transtorno, né? Então, assim, pra gente fica, né, angustiante mesmo, sabe? Só de não fechar o diagnóstico e ficar, né, nessa coisa, sabe? É dinheiro que vai, então é desgastante mesmo, sabe? Não é só, é o emocional e o financeiro. Porque é um dinheiro que a gente não tem, a rede pública não tem. Mas Não, é questão, a gente tem que se virar, né? mas é questão do tempo que ela precisa, por causa da idade, ou é por questão do município, da cidade, não dá assistências, né? Para que isso aconteça com mais rapidez. Então, O quanto antes, para ela e para nós, é melhor. Para ela já entrar na terapia, para ela já sim, desenvolver, né? sim. Já sair do foco de certos comportamentos
E tanto que a doutora já falou, já pode fazer a terapia ABA e já pode fazer a terapia ocupacional. E aí é aquilo, né? Tudo é o dinheiro. Então... Assim, é porque assim, ó, qual que é a minha maior preocupação? É a qualidade de vida para ela. É uma qualidade de vida que talvez eu não tive quando criança. Né? Porque assim, ó, eu não esqueço de quando que a gente foi no psicólogo, eu passei com ele, porque eu tenho TDAH. Então, o psicólogo ele falou assim, que é de uma família de médicos, né? Então, é bem família culta. Daí ele pegou e falou assim que o irmão dele é TDAH. Né? E só que o pai dele era um homem muito culto e já viu no filho dele esse transtorno, né? Aí ele pegou e já levou o filho dele para tratar, para ter toda uma assistência, né, dos profissionais certinho, psicólogo, psiquiatra, tudo. E ele acabou, né, assim, sendo bem sucedido na vida, né? Então, por quê? Porque ele teve um respaldo do pai, né, e da mãe, assim, ele conseguiu se desenvolver. E eu guardei isso para mim, né, do psicólogo, né? Acabei guardando para mim isso, porque assim, pra gente que tem, que nem eu tive TDAH, era difícil de me relacionar com as pessoas. Você não conseguia me aproximar, né? Então, para mim era muito difícil isso. E eu era muito metódico com as coisas, né? Eu me vestia de forma diferente, né? Aí todo mundo falava que eu era esquisito. Podia estar o calor que for, que eu usava uma camisa polo com outra camisa por baixo. Eu só gostava de usar moletom e tênis. Então, assim, eu era esquisito. Na escola, em casa, eu era esquisito. Difícil fazer amizade. Era muito difícil fazer amizade. Eu era muito, assim, a roupa tinha que estar extremamente bem passada, né? Então eu tinha certas manias. E eram coisas assim que... Aí eu começava a pensar, mas caramba, né? Por que eu ajo assim, sendo com o pessoal ali no círculo? Porque alguns amigos eu tinha, e também só aqueles que eu selecionava. Né? Tipo assim, eu era bem seletivo, né, com as amizades também. Então eu só conversava com quem eu queria, só tinha aqueles amigos com quem eu queria ter contato. Com os outros que eu não queria, eu ignorava mesmo, sabe? E assim, eu ficava, nossa, mas meu Deus, né? Será que eu sou ruim? O que está acontecendo? Qual a idade que fecharam o diagnóstico do TDAH? Seu? O meu foi, acho que é 5 anos atrás. 5 anos. 5 anos atrás você tinha por volta de... acho que é 33. 33, mais ou menos. Foi junto com a Lorena? Não, foi um pouco antes. Foi né? um pouco antes. Dentro dessa realidade, fala para nós um pouco o que é o TDAH. Né? Porque às vezes as pessoas estão nos ouvindo, né? Mas não tem muita assim, informação do que é, de como que funciona. Né? O TDAH ou tem o déficit de atenção, ou tem a hiperatividade, ou é o combinado, né? Ele vai saber melhor que eu, mas no nosso caso é combinado. E a Lorena também, a investigação dela é que normalmente o TEA e o TDAH estão caminhando juntos, e o dela também está o diagnóstico combinado. Entendi. E, Diogo, qual é a forma, assim, que eu vi que o seu diagnóstico ele foi bem tardiamente, né? Foi assim, você estava adulto já formado mesmo. Sim. Né? Você acha que se você tivesse esse diagnóstico, por exemplo, na sua escola, né? A maneira de você se entender, o seu autoconhecimento, você acha que você teria tido uma melhora nas suas relações? Como que você lida com isso, assim? Cara, eu acredito que sim, porque depois que eu comecei o tratamento, né, que ele começou a dar um medicamento certo, porque assim, quando que, na última live que a gente fez, o Beto falava muito assim, né, toma Gardenal, ele é louco, não sei o quê, mas não é. O neuro, ele explicou pra mim o quê? Que tem certas enzimas que o cérebro produz, né? O seu cérebro produz enzima, a sua produz e a sua também, a minha não produz. Né? Então, falta isso no cérebro. Né? Então, e esse remédio, ele ajuda o cérebro a processar essa enzima, né? E assim eu consigo me organizar, né? Fazer as coisas normalmente. Né? Porque assim, o TDAH também, ele tem um pensamento acelerado, que nem eu demorava para dormir, não conseguia dormir, eu ia dormir muito tarde. E assim, porque você fica pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo e fica ali acelerado, né? E sempre tá mexendo o pé e tá rodando, né? Você fica naquela tensão. O remédio já ajudava, né? Ixi, foi assim um divisor de água, sabe? Foi muito bom o tratamento.
você entrou numa questão muito importante para a gente conversar, porque você nasceu mais ou menos que ano? 85. Em 85. Você viveu a sua adolescência ali nos anos 90, 2000, né? Aquela transição. E é importante a gente conversar, o Diogo trouxe uma questão do estigma que tem com o cuidado, né? O homem, naturalmente, ele já é mais resistente aos cuidados, a gente vê, para ir no médico, para procurar um psicólogo. Então, até hoje, a gente tem vários estigmas, né? Ainda mais nos tempos antigos, né? Tinha a questão do gardenal, tinha a questão de vários estigmas que tem. E a gente sabe que, naturalmente, o homem já tem essa maior resistência a procurar tratamento médico, né? Porque parece que a gente é meio que ensinado a isso, né? A dar conta de tudo, a ser resistente. E eu queria que você falasse um pouco, assim, porque você trouxe a questão, você tinha falado da sua filha, sobre a qualidade de vida, né? Porque, naturalmente, é um desejo de todo pai, a gente tem a expectativa, né, de ter um filho e quer que ele, né, seja bem recebido nos ambientes que ele está, quer que ele tenha uma carreira boa. Obviamente, isso faz parte, né, das ambições, né, que a gente tem como pai. E, naturalmente, me vem o pensamento de que, primeiro, a qualidade de vida que você quer ter para sua filha, né, o quanto você luta com isso, mas também o quanto você quer que ela não sofra aquilo que você sofreu. Então, por exemplo, esses problemas de relacionamento que você tinha, né, de ser muito seletivo com amigos e tal, você percebe que tem essa característica também de você trazer para sua filha uma realidade que você não teve, assim, quanto aos estigmas, você tem essa preocupação dela sofrer na escola com os estigmas, né, assim como você teve? Sim, agora, com essa idade que ela tem já, né, de 5 anos, ela já fala, né, assim, que ela fica bem isolada, ninguém quer ser amiga dela, né, porque por causa disso, por causa das... como que se Das diz? maneiras que ela quer brincar, né? Não Não é da mesma forma que as outras crianças brincam. Então ela já chega falando, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quis brincar comigo, porque ela quer brincar daquela forma metódica. E as crianças já são, né, espontâneas. E ela também fica, a professora falou que ela fica corrigindo as crianças, sabe? Então, outra coisa, né, que assim, que das características, né, ela é bem, assim, o vocabulário dela, como que a professora falou, é bem... É rico. Sabe, ela fala corretamente, né? Então, assim, e as coisas que eu vejo nela, assim, eu me vejo quando criança, né? Então, são muitas coisas. Só que, assim, dentro de tudo isso, que eu tenho para dizer, assim, é que eu louvo a Deus mesmo pela esposa que Ele colocou do meu lado. Porque foi ela que falou, né? Quando que a gente estava nesse tumulto, né? Tava mesmo uma época difícil, dura, né? Eu tinha passado por cirurgias e tava ali com, né, os traumas de criança vindo à tona e tal. Daí ela falou assim, ó, ela sentou comigo e conversou no sofá. Esse não é o Diogo que eu conheço, né? Porque antes a gente era bem amigo, né? Da Pastoral da Juventude, da igreja, tudo. Então, antes de namorar, nós éramos muito amigos e ainda somos. Então, assim, e ela falou, esse não é o Diogo que eu conheci, né? Um Diogo que era, assim, sensível, né? Mas só com ela também. Né? E que conversava, e também por causa disso, né? De ser seletivo. Eu já tinha o meu olho nela. Então... É o último romântico. É o último romântico. Então, assim, todos os anos de cortejo, foram 2 anos de cortejo, né? E eu gostava disso, né? De cortejar. Não se fala essa palavra mais, né? Hoje em dia não se Legal. usa Tem isso. dia que sem o Beto perderam. Não é, não. Então, assim, era cortejar mesmo, né? Você ser cavalheiro, ser um homem, sabe? Eu acho que dos estigmas pro homem, eu acho que o que mais a gente tem que resgatar para a sociedade de hoje, e o que as mulheres também têm que querer dos homens, sabe? São homens cavaleiros, que a trate como mulher, não como objeto, né? Exato. Então, assim, e a Lidiana, ela também despertou, né? Que eu fosse um homem melhor. Então, por isso que ela falava, né? Que esse não é o Diogo que eu conheci. Aí eu já marquei o dia com a psicóloga com você vai passar nela, né? A Elaine, o nome dela. É um anjo que caiu em nossas vidas, assim. Não, que Deus bela mandou. uma profissional. É ótimo, a Elaine é demais. Então, a Lidiana marcou, né, a consulta com ela, daí eu fui, daí lá, assim, meu irmão me conhece, eu nunca fui um homem de chorar, nada. Lá eu me desaguei com ela, tudo, a gente conversou, foi top. E pra ser sincero, eu tinha um certo preconceito de passar em psicóloga, né? Então, assim, mas claro, acho que, né, o ser humano, ele
ascendente, né? A gente vai amadurecendo, a nossa vida vai mudando. E uma coisa que eu reparei no Diogo, eu tô lembrando agora, o hiperfoco dele sempre foi trabalho, né? Porque eu via, ou ele estava andando, eu não esqueço andando com fonte, quando você começou a fazer fonte, Sim. aquelas fontes lindas, sempre ele estava trabalhando em alguma coisa, né? Sim. Sim. Detalhista. Então era um hiperfoco bom, né? Sim. É. E a gente faz memória, né? A gente faz memória. E até de tudo isso que ele tá falando, eu acredito assim que é aquela luta interna, né? Porque, de uma certa forma, a gente vê que a pessoa não quer ser daquele jeito, mas que é uma dificuldade. E aí o transtorno, né? E a gente começou a fazer memória. Bom, lembrar de coisas que ele contava quando criança, que a Lorena estava fazendo. Então, fazer memória. E aí, começar a observar. Precisa de ajuda? Quando que eu devo procurar uma ajuda? Quando eu estou tendo prejuízo. Ela estava tendo prejuízo, ele estava tendo prejuízo no trabalho. Então, eu falei, não, vamos procurar. Se a gente precisa, vamos pedir ajuda. Sim. Vamos correr atrás. Então, nisso que veio tudo à tona, né? Eu não sou assim porque eu quero. Eu sou assim porque eu preciso de uma ajuda, de um apoio e porque eu tenho um transtorno. É interessante porque o relato de vocês ele traz muita importância da gente cultivar também a nossa vida interior, né? A gente olhar para dentro também. O Diogo, ainda mais enquanto homem, que a gente sabe que é difícil, a gente tem uma certa resistência a falar de emoções e sentimentos, mas eles trazem a importância e o quanto eficaz foi para vocês fazer esse tipo de reflexão, de olhar para dentro, de cultivar uma vida interior mesmo. Porque a gente sabe, eu tenho até o meu companheiro de produção, o André Reis, né, meu ex-patrão, que ele fala, o adulto ele pisa no chão da infância o tempo inteiro, né? Sim. Então vocês resgatarem justamente essas lembranças, né? O Diogo ele comparar como foi a infância dele e como ele projeta essa expectativa para a filha dele também, né? De querer ter uma qualidade de vida melhor, e a conversa que vocês teve foram muito importantes também para tornar esse processo menos angustiante e mais sensível para a vida de vocês, né? Sim. E sobre a sua infância, se tem alguma coisa para você ressaltar, assim, que você passou, uma coisa que você falou também que eu achei bem interessante, essa questão do ser homem, né? Essa questão do ser homem, a gente pode fazer muita reflexão em cima também, porque isso vem muito da nossa criação e a gente sabe que nos tempos de hoje a gente sofre muitos ataques, principalmente a família vem sofrendo muitos ataques. Sim. E eu acho essa questão do ser homem muito, muito importante, assim, começando uma reflexão, porque diferente da mulher, a gente não vê uma mulher falando uma para outra, né? Ah, você precisa ser mulher, né? Seja mulher. O homem, parece que a gente já tem isso, né? Seja homem, você precisa ser homem. Justamente por isso, trazendo uma questão antropológica e psicológica também. Sim. O homem, ele precisa fazer um esforço para ser homem. A gente nasce homem, obviamente, mas tipo, a gente precisa fazer esse esforço. E esse esforço, ele precisa também ser ensinado, né? Para quem... Uma formação. Exatamente. Porque ser homem exige um esforço, exige a gente cultivar as nossas tradições, e eu acho que isso vem muito da família. Você, nos bastidores, tinha comentado um pouco sobre o seu pai, né? E eu acho interessante você falar isso também pro pessoal, um pouco da sua história, assim. Assim, o meu pai, tem lições dele, né? Assim, que eu mais guardo, que é para a vida inteira, que serve, assim, que eu sempre falo para a Lidiana, né? Que o meu pai era um homem mesmo, sabe? Assim, ele tinha lá seus defeitos, como todo mundo, né? Mas o meu pai, ele educou a mim e meus irmãos para nós sermos homens, né? Aqueles homens que correm atrás, sabe? Que vai atrás do que você quer, né? Que se você quer, você consegue. Só basta você trabalhar muito. Meu pai sempre falava isso, né? Só basta você trabalhar muito, mas se você quiser, corre atrás. Né? Você tem que ser um homem, tem que cuidar da família. Você, sabe, meu pai me passou bons valores. Né? Então, assim, eu acho que isso que falta também hoje, né, para a nossa sociedade, sabe? Ter uma visão paterna mesmo. Hoje, tanto com esse negócio aí de gênero, essas coisas, né, que só existe dois, né, eu quero... E... Então, acho que tá, sabe, deixando o homem feminino, né? Exato. E assim, Não, a gente... mas posso interromper um pouquinho, Pode. Gabriel? Assim, eu vejo assim, o ser homem, desde os tempos atrás, é aquele homem assim, eu sou homem, eu não lavo louça, eu trabalho fora e Sim. trago as coisas.
Ah, ela fez isso, a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Sempre a culpa é da mãe. Tanto que, assim, quando descobria-se hoje, graças a Deus, a mentalidade está mudando, descobria-se uma deficiência, uma doença no filho, o primeiro que saía de casa era o homem. Sim. Então, eu creio assim, quando a gente fala do ser homem, a gente não está falando da sexualidade, a gente está Sim. falando do caráter. Da atitude, da Ah, postura. Da atitude, da postura da pessoa diante do que ela quer. Ele quis formar uma família, então ele vai ser responsável por essa família, porque a partir do momento que a gente se casa e quer ter uma família, aí a gente quer ter um filho, a gente não sabe se esse filho vai nascer deficiente ou se quando ele crescer ele vai andar pro lado, sei lá, vai se drogar, a gente não sabe o caráter do nosso filho. É verdade. Então, eu penso assim, que o ser homem hoje é assumir essa responsabilidade. Sim. De eu quero, eu sou assim, eu vou assumir as minhas responsabilidades, as consequências dos meus atos. Porque assim, um ato é o casamento. A gente resolveu casar, foi um ato. Uniu. Esse ato tem consequências, que é a formação de uma família. Como vai ser essa família? Não sei. A gente nunca sabe como vai ser essa família, Sim. né? Aí, mas a gente tem que estar disposto a assumir, como homem, como mulher, a família que... E muitas vezes a mãe abraça a causa, jamais abandona o filho. E o pai, além de não apoiar a mãe, nem a mãe nem o filho abandona. Mas, Olídia, aí, hoje, nos dias de hoje, a mulher, assim, gente, me perdoem as mulheres, né? Eu sou mulher e eu sempre falo, eu não sou nada feminista, porque eu penso assim, não que eu tenho que estar dentro de casa fazendo meu trabalho de casa, não, porque como vocês, eu e o Beto sentamos, conversamos, porque tava ficando muito cansativo pra mim e pro Beto, porque à noite o Miguel não dormia, um dos dois ficava acordado e no outro dia os dois saíam trabalhar. Desgastante. É desgastante. E o trabalho de casa é E o desgastante. trabalho de casa é desgastante. Por mais que o marido ajude, né? Com as tarefas Não, domésticas, fica difícil. Fica Não tem difícil. como. Porque o marido já chega da rua cansado Sim. também. Sim. Entendeu? Já chega. Sim. E Então, além disso, vocês aí- além de ter mais, vocês têm a Lorena, mas tem mais duas aí, né? aí o que a gente percebe nas mulheres hoje é uma sede de uma liberdade que eu acho que é falsa, uma falsa liberdade, que às vezes sente o filho como um peso, como um... Não assume essa responsabilidade. Hoje, tem muito mais mãe abandonando filho. Deixa Então, as vozes, né? Os homens hoje estão de parabéns. Estão realmente sendo homens, deixando futebol muitas vezes para cuidar do filho, para lavar uma louça porque o filho está doente, a mulher tem que dar, a mãe tem que dar atenção. Sim. Você entendeu? Sim. Então é isso. É isso que eu Mulheres penso. e mulheres e homens e homens, né? Exatamente. E a gente vê alguns dados preocupantes, porque a figura do Diogo, né, ter alguém como a figura do Diogo é muito importante a gente expor isso também, porque os dados de abandono paterno no Brasil é uma coisa assustadora, assim, é muito grande. E em casos de famílias atípicas é maior ainda. E paralelo a isso, a gente tem casos de índices de depressão, de suicídio, a taxa sempre para o homem sempre tende a ser maior também. Então, ter alguém como o Diogo para a gente falar e expor sobre isso é muito importante. Atualmente, a gente vem ganhando mais engajamento também na causa com alguns influenciadores. Então, a gente tem figuras como o Romário, né, que tem uma filha com síndrome de Down, que hoje também está à frente, acho que está no Senado, né, Sim. representando. Algumas leis também ele ajudou a fazer. A gente tem o Marcos Mion, apresentador de televisão, que também fala da causa. Então, é importante a gente engajar cada vez mais os homens nesse papel de, assim... não é nem de ajudar, a gente fala, mas é uma obrigação realmente. Porque para a mãe é uma obrigação cuidar, e o pai também, né? O pai também, então é importante a gente falar sobre isso. E a masculinidade, ela vem nesse sentido. O homem, eu penso que ele tem que ser virtuoso, ele tem que ter a virtude da fortaleza, porque é comum que as mulheres elas sofram mais instabilidade, até por uma questão hormonal, biologicamente falando, as mulheres têm picos hormonais diferentes, então as emoções
geralmente são mais confusas, o homem naturalmente não tem isso. Então o homem é aquele que traz a estabilidade para casa. Já é mais racional. Exatamente, tem que ter mais ação. Então, ver alguém como o Diogo, né, trazendo essa questão da paternidade, da masculinidade dele é muito importante. E a gente vê que tem uma raiz também na sua família, né, no seu pai, né, como vocês disseram. Sim. É bom, né, assim, ter uma visão, né, de como ser homem, né? Que é homem que cuida da família, que assume as responsabilidades, né? Porque o meu pai, ele não falava só, né? Ele fazia. Assumia, né? Então, meu pai, ele fazia aquilo que ele falava, ele corria atrás, ele sempre foi de se resolver, né? De conquistar as coisas dele. Então, assim, acho que essa visão paterna, né, que me ajudou bastante, né? Esses conselhos, ter esse respaldo do meu pai, né? E na minha formação, né? Então, foi... Assim, e o que você pensa enquanto pai para sua filha, assim, que valores você pensa em transmitir para elas? Então, o que eu sempre passo para minhas filhas, primeiro, assim, ainda mais nos dias de hoje, né, que o corpo delas, né, é um templo, né, o corpo delas é um templo do Espírito Santo. Sim. Isso eu sempre falo. Tô falando aqui do jeito que eu falo para minha filha, né? O corpo dela é um templo, né, de que, assim, em relação a ela ter sucesso na vida, para mim, acho que ter sucesso na vida é você fazer o que você gosta, né, sendo feliz. Eu sempre falo isso para ela também, sabe? E... não cortando, mas sim, acho que é importante você falar um pouco daquilo que você exerce na fé, né? Sim. Hoje. Para que assim você possa, os motivos pelo qual você quer passar isso para sua filha. Sim. Né? Educá-las na sã doutrina. Assim, eu falo muito de Jesus para ela. Eu falo para ela assim que a felicidade a gente só encontra com Deus, com Jesus. E assim, eu mostro também isso para ela, né? Eu tenho as minhas atividades na igreja, né? Mais do que falar, eu também busco fazer, porque eu sempre, assim, dentro de umas filosofias que eu carrego para minha vida, é a seguinte, que as palavras, né, elas podem comover, mas as nossas atitudes, elas arrastam. Né? Então eu busco muito mais fazer e mostrar para minhas filhas, né, do que simplesmente só ficar falando para elas na cabeça delas. Então, sempre, assim, e a base para a educação das minhas filhas é na doutrina católica. Né? Assim, é ali, né? Porque é onde que eu sou, né? É a religião que eu amo. Então, é embasado nisso. Né? Com respeito e amor. Então, Os filhos são o reflexo, né? Da que a gente faz, né? Sim. Demonstra. Ô, Lid, o Diogo fez uma declaração de amor aqui, né, gente? Fala sério. Antes de você pedir Não vou pedir uma declaração, não, vou pedir a importância. Porque às vezes tem pai que não se sente importante na educação do filho. Sim. Eu creio que é isso. E tem mulher que se valoriza demais, é onde se sobrecarrega, aí fica aquele descompasso dentro de casa, um se sentindo muito importante para educar e o outro menos importante. Sim. Fala pra gente a importância da participação do Diogo pra tua saúde mental, pra tua calma, porque eu nunca vi você sair do trilho. Lid, segura um pouco aí. Deixa eu só fazer aqui para nós divulgar alguns patrocínios aqui para nós, né? Sim. É importante. Nós tivemos então aí alguns patrocínios importantes, né? Para que a gente possa um dia tá fazendo, pudesse, né? Segura aqui, Dão. Você já divulgar. Opa, Diogo. Dão, irmão. Apelido carinhoso, né? Desde quando nós conhecemos por gente, chama de Dão. Né? Então, aqui estão os panfletos, né? Que nós vamos estar divulgando. Anjos Guerreiros, né? O nome da nossa associação, Famílias Atípicas de Ourinhos. Contamos com a colaboração, né? Da JB Embalagens. Agradecer ao Crowd, né? Deus abençoe vocês por hoje ter aí nos presenteado, né, com doações. Deus abençoe demais, tá? Para nós é muito importante. Se você aí também que está assistindo desejar nos ajudar de alguma forma, né, seja com doações em dinheiro ou com patrocínios, né, nós aceitamos. Então nós estamos realmente, se nós necessitamos da ajuda, né, Fabiana? Até para melhorar a condição das nossas lives. Isso. Né? A gente precisa de um microfone de mesa, eu não sei falar o nome. Como é que é o nome mesmo da...
Ring light. Isso, É, esse aí isso. mesmo. Isso mesmo. Para mesmo. melhorar a qualidade das nossas lives, porque está sendo importante, a gente está tendo uma devolutiva boa e já que está fazendo, fazer uma propaganda. Lembra que eu falei do hiperfoco do Diogo, né? Gente, olha no pescoço Isso. dele, Tira, não, fazendo tá? força pra Tira, mostrar. pô, o Diego tá mais perto. Nos braços. Nos braços. Olha o terço, que bonito. É feito É de fechar? Feito à mão. à mão. Tá? E também a escolha, né? É, Escolher, né? terço personalizado, aqueles que tem o nome da pessoa. Pulseira personalizada, porque Tem mais uma, deixa eu ver. pulseira personalizada, que eu vi também aquela, como que chama aqueles Piercing correntinhos? celular. Piercing celular, Ai, que lindo. tudo no capricho, Pulseiras gente. infantis. Pulseiras infantis, masculinos, femininos, brinco, faz brinco. Brinco ainda não. Ainda não. Ainda não, né? Vai Ainda não. começar. Também tem a Concept Laser também, né? Perfeito. Que logo mais começa a nos patrocinar aí também nos podcasts. Então, venha junto com a gente aí, com a graça de Deus. Temos certeza que vamos crescendo junto. E você Ó, isso que é tá, brinde. Mentira. Não é brinde. você que está nos assistindo, né? Se tiver alguma pergunta para a família, tá? A gente está aqui ao vivo e também pelo Instagram. E só mandar a mensagem aí para nós. Sim. Certo? E Então depois vamos. também no privado, se alguém quiser depois ver a live, quiser perguntar alguma coisa, a gente repassa a pergunta para eles, passa o contato. Porque às vezes tem homens que precisam daquela conversa, Sim. aquela conversa legal entre homens, porque grupo de mães existe de aos montes. Mas um grupo Mas onde que- os pais possam se reunir, né? E conversar, eu acho que falta. Seria muito importante. Seria muito bom, nem que fosse assim, sair pra Sair. tomar um Tomar um Guaraná, viu? tomar um Guaraná, É. suco, pra ter aquela conversa com o psicólogo, ali, aquele grupão legal. Lá ele também vai estar se divertindo, né? Sim, Puxa vida, né? Isso é importante que você está falando, já vem até em paralelo, né? Pra gente conversar sobre como o homem ele tem essa questão do pertencimento, né? De estar em grupo, que é difícil pra gente falar, né? Sim. De alguma coisa. Então quando a gente está em um grupo de gente que tem a mesma vivência, é mais fácil, né, compartilhar sobre Sim. isso, né? Sim, com E certeza. você tem encontrado, assim, fala um pouco da rede de apoio que você tem, assim, você tem encontrado esse grupo de homens que você pode conversar, falar sobre, você tem uma rede de apoio boa, assim? Ah, o único que eu converso mesmo é o meu irmão, é o Diego, né? A gente troca ideia quando que dá tempo ainda, porque ele é sempre ocupado, eu também. Então é raro, tipo assim, é uma vez por semana, uns 20 minutos também, 30 minutos, quando que a gente tem as reuniões de família, mas é só também, tipo assim, não tem muito... Estou devendo, né? É muito... Mas, cara, pra conversar assim, e pra mim também essa é uma coisa que eu tô vencendo também, né? Eu tô falando aqui, mas é uma dificuldade do caramba, sabe? Uma dificuldade mesmo pra Tranquilo. mim. Pode ir. E a pergunta que tinham feito... Respondendo. Olívio, ó, vou fazer o seguinte, nesse guarda pro final a sua, que eu acho que vai ser vai ser o emocionante, dentro dessa linha, Sim. Perdão, como que é para você, então, hoje, tá fazendo um trabalho dentro da igreja, aquilo que nós conversávamos, que é o desafiador para você, Sim. sendo que para você é difícil conversar com os outros, né, se abrir, e hoje você está trabalhando com crianças, né, você tendo que lidar com jovens, que é aquilo que a gente falava, né, você tendo que até mesmo se expor. Não é eles que vêm até você, né? Você Sim. tem que ir atrás, ir ao encontro. Como é que é isso? Assim, como eu disse, né, pra mim é uma luta, né, esse relacionamento. Porque assim, é difícil de eu poder explicar, assim, por que é tão difícil pra mim, né? Mas é por causa do transtorno, sim. Mas assim, é algo que eu luto, né? Sempre, todos os dias. Até no meu trabalho, com o cliente, né, pra poder conversar tudo, é uma luta. E dentro da igreja, assim, também, sempre, porque o quanto menos eu aparecer e puder ficar no meu cantinho ali quietinho, para mim é melhor. Só que daí eu recebi o convite do padre, né, para poder trabalhar com a Pastoral dos Coroinhas. Aí eu disse sim, né, porque eu senti mesmo que era um chamado do Senhor, até
até para eu poder crescer, né, como ser humano e começar a vencer essas dificuldades. Então, assim, cara, assim, dentro do grupo de coroinhas também tem uns meninos, né, que são atípicos, né, então, assim, eu acredito que o Senhor me colocou ali para eu poder, sabe, me melhorar como homem, como ser humano e também, de alguma certa forma, poder ajudar os meninos, né, a como tratar. Eu sempre falo para os meninos, né, para cuidar um do outro, né, cuida dele, você não... Vamos procurar chamar esse menino para poder brincar junto, para poder estar junto. Ele não é que ele é diferente, mas ele tem certas formas de agir ali, diferentes das suas, mas ele, né, vamos chamar. Então é assim. Uhum. E dentro dessa realidade, né, também do seu convívio com outras pessoas, você falava até mesmo do serviço, né? Também a dificuldade muitas vezes até de se interagir mais, né? De deixar que fluísse mais essa realidade, até mesmo no serviço com os patrões, né, conversa. Isso atrapalhou muito, não? Atrapalhou bastante em relações, assim, ainda mais com profissionais, né, assim, que às vezes eu poderia trabalhar junto, né, eu não conseguia porque eu tenho meu jeito de trabalhar, né, até tinha uma profissional, assim, uma amiga de trabalho, né, por assim dizer, uma arquiteta, né, ela pegou e falou pra mim assim que eu era muito inflexível, né, que eu não tinha flexibilidade, porque eu queria que era do meu jeito, né, então assim, e eu vejo hoje, né, como que é isso, né, e com o tratamento foi me ajudando, né, com o remédio, tudo, e assim, ainda estou melhorando bastante isso, né, e pra mim é difícil trabalhar em equipe, né? Para mim é muito difícil trabalhar em equipe, eu não consigo, porque sempre do meu jeito é o melhor, até É detalhista, sim, né? porque tem que ser, sabe, é muito metódico mesmo, sabe? 880. Sabe, não tem, sozinho e não é porque é uma coisa assim que eu não, que é uma maldade ou nada, mas é porque, sabe, quando você programa, você tem um negócio programado, aí você não consegue fazer de outra forma. Mas vale ressaltar também para o pessoal que está assistindo que nem sempre tudo que ele relata, que ele fala que é um problema, uma característica dele, vem de encontro com o TDAH. Muitas vezes isso vem do temperamento mesmo da gente. Sim. Eu, por exemplo, tenho um jeito super reservado. Eu falo que eu sou um introvertido com habilidade social. Porque eu gosto também de... ter um jeito mais quieto, eu gosto de ficar um pouquinho mais quieto. Mas assim, a vida obriga a gente a ter outras atividades sociais. Eu também sou muito detalhista, me identifiquei muito com o que você falou, um pouquinho chato também às vezes, né, para trabalhar um pouco em grupo. Mas vale ressaltar que isso são características suas, né? Sim. Que muitas vezes eu acho interessante também que você não usa o TDAH como uma muleta na sua vida. Porque tem gente que acha que a pessoa ela tem esse diagnóstico e ela não pode fazer mais nada na vida dela. Ela fica uma pessoa intransigente, paralisada, né? Exatamente. Mas é uma coisa que dá pra gente, não limita a gente em nada, ir em busca, né, de ser um homem mais virtuoso a cada dia, de se desenvolver dentro da religião, de buscar uma coisa transcendente. Isso muitas vezes não é uma característica que o diagnóstico acaba limitando, né? Eu acho interessante isso. É de ter a paciência com as meninas, Exatamente. ajudar na criação das meninas, que a gente sempre vê, a gente frequenta a mesma paróquia, a gente sempre vê você dividindo os cuidados delas com a Lide. Sim. E assim, acho que todo homem, né, assim, todo ser humano, quando que casa, que tem filho, você sempre pensa em um menino, uma menina, né, um casal ali. E o Senhor me mandou 3 meninas, né? Então, assim, eu só sei ser homem a vida inteira, né? A brincadeira de homem, de lutinha, essas coisas, né? Entendeu? Você tinha que brincar Você brincava Você tinha que brincar de polícia e ladrão, essas coisas, brincava de lutinha, dar soco, não sei o que tem, apesar que eu não gostava dessas brincadeiras também, né? Mas a gente brincava assim, né? Pelo menos com o meu irmão. Mas daí, agora não. Agora tem que brincar, né, com as coisas de meninos, mas eu já sou adulto. Então, assim, e as meninas têm certas particularidades, né? Então, assim, é o carinho, né? Aquelas... que o menino vai... Deixou o nosso coração sensível demais. Nossa senhora, quebra, Ficamos né? mais sensíveis. Rapaz. E nisso que você está falando, antes que alguém cancele a gente, eu trago
com base científica mesmo, que alguns estudos já foram realizados com crianças pequenas, que mostram que, por exemplo, colocaram uma criança menina, uma menina dentro de uma caixa, né, para que elas escutassem sons. E pôde-se perceber que as meninas elas têm mais sensibilidade para notar alguns tipos sonoros diferentes, elas conseguem discernir melhor que os meninos. E os meninos, naturalmente, quando criança, eles têm o impulso de buscar brincadeiras que tenham mais movimento. Então é por isso que é natural que a gente vê a gente brincando, criança brincando de polícia e ladrão, brincando com espada, mas não é porque, enfim, a sociedade reforça que tem que ser homem. Existem coisas anteriores a isso, fatores biológicos e psicológicos, por exemplo. É por isso que naturalmente as meninas buscam brincadeiras que exijam um pouco mais de sensibilidade, exatamente mais suave. Então, isso que ele falou, é um equilíbrio. Graças a Deus que tem um equilíbrio. Graças a Deus. A Laura é minha diferente, ela gosta de brincar com esse brinquedo de menino. Tudo que é de menino. São particularidades. Bola, videogame agora. Mas tudo que o irmão dela vai fazer, ela vai fazer. Ela tem um irmão, o meu menino que é autista, o Miguel. Aí ela tudo, tipo assim, às vezes ele fala, tipo assim, ele manda nela, né? Você vai fazer tal coisa comigo. Ela vai, tipo assim, pra ele não ser contrariado, ela vai. Mas ela sempre cede, tudo que ele quer, tipo, ela é sensível, né? E ele é mais velho que ela? Ele vai fazer 14 nesse tempo. Mas hoje foi bom você ter tocado nesse assunto. Porque você tem a Lavínia e mais duas. Eu tenho o Miguel e a Glória, você tem. E hoje nós tivemos uma live, gente, nós estamos ficando muito chique. À tarde, com o Dr. Antônio Orlandini, e uma das perguntas que minha irmã fez foi isso, com relação aos irmãos, né? Aí ele deixou claro que o risco de criar uma TAG em uma irmã, de uma pessoa com deficiência é grande. O que é, cara? TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Um transtorno de ansiedade. Aí, por quê? Porque requer muita atenção. Aí, aquela criança que está em formação não está tendo tanta atenção, mas está tendo que dar muita atenção porque ela está imitando a mãe, está imitando o pai. Eu falo que ela é uma mini-mãe. Você entendeu? Não, porque eu sei porque aqui em casa também, a Glória tem, nossa, ela tem uns cuidados com o Miguel, que assim, entendeu? A gente até uma vez sentou com ela, conversou, Glória, se você quiser estudar, se quiser um dia ir embora de casa, pode ir, que enquanto a gente estiver aqui, Miguel tem mãe, tem pai, você voa, filha, a hora que um dia ele precisar, você voa. Mas pode ir, porque o que a gente percebe, eles também ficam ali naquele mundo com a gente, fica. E é um risco isso. Até ele ressaltou a importância, que eu sempre eu e o Beto, a gente já procurou ajuda também, a Glória também já procurou ajuda de profissional, você tá procurando ajuda, da família procurar essa ajuda. E a maior dificuldade nas famílias hoje é realmente o homem ceder. Porque o homem é o que define, o homem é ele ser a muralha. Não, não é, o homem é um ser humano, ele quebra. Sim. Tem que ser bambu e vergar. Né? Não tem problema. Então, eu acho que está sendo muito importante tudo que você está falando, Diogo. Te dou até os parabéns pela tua abertura. Que bom, obrigado. Porque vai mostrar para muitos homens que ninguém deixa de ser homem. Se mostrar que é frágil. Você entendeu? Garanto que a gente ficou mais apaixonada ainda. Com certeza, o apoio é tudo, né? E sua família ficou muito mais bem estruturada. Não foi? Sim, com certeza. Então, meus parabéns. Dentro dessa realidade, como que é o convívio com a Heloisinha e com a Lave? As meninas. É bem isso que a gente acabou de falar, né? Os irmãos acabam... Eles puxam, sim. A Lavínia, ela é a caçula, mas ela percebe tudo que a Lorena está sentindo, tudo que a Lorena está passando. É como se ela fosse uma mini adulta. Porque ela, quantas vezes no momento que vamos fazer repreender, ela... Não, né? Ela não quis fazer isso. Só falta falar, não, foi eu que fiz. Fui eu que fiz, exatamente. Então, toda a família está ali, toda a família está vivendo. Então, a qualidade de vida é para toda a família. Na escola, eu falo assim, a Laura que cuida do Miguel. Hoje teve festinha lá na escola. Aí ela chegou e me disse, mãe, hoje ele comeu. Porque ele não come em casa. Ela fica em cima. Observa tudo. Tudo. Eu falo assim que a gente vem perceber,
percebendo em casa. Que a gente sempre conversa sobre os sintomas do Miguel. E eu venho percebendo, não sei se é coisa da minha cabeça, né? Igual eu já falava antigamente. A Laura, tudo ela pede em casa. Mãe, eu posso beber? Mãe, posso beber água? Mãe, não sei o quê. Mãe, não sei o quê. E assim, ela nunca teve isso. Eu não sei se eu tô criando alguma coisa na minha cabeça que possa ser alguma coisa com ela também. Ou se, tipo assim, eu ouvi a gente falar as coisas do Miguel. Só que ele nunca teve essa fase. Ai, mãe, eu posso beber? Mãe, eu posso pegar água? Mãe, eu posso pegar tal coisa? Mãe, não sei o quê, não sei o quê. E ela tá numa fase assim. Mas como é igual, né? Nesses dias minha irmã tava falando. A Glória, agora que ela deu uma diminuída. Mas até hoje. É porque mãe, ela sabe que a gente vai dar atenção pra ele, eu né? posso comer? Posso pegar tal coisa que tá na geladeira? Posso. E da minha irmã falava, Glória. Está na sua casa. Eu falei assim, se ela se sente bem, mas assim, eu não sei dizer o que seria isso. Eu fiquei com medo de ser uma característica de autismo dela também. Às vezes Ou não, você, qual a idade dela? 12. 12 anos. Às vezes eu acho que os pais, às vezes fica um pouco perceptível, porque o cuidado que vocês têm com o outro filho é maior. Então eu acho que o irmão ele fica naquela postura, até que ponto eu interfiro, até que será que eu dou trabalho, será que eu estou dando tanto trabalho quanto, né? Às vezes pode ter essa postura. A minha mãe fala que assim, ela tem meio receio Exato. de falar comigo, assim, eu sou mais brava. Exato. O Tony já é mais aberto. Exato. Porque a gente não tem controle sobre o que o outro sente, né? Então, por exemplo, vocês adultos têm essa visão, assim, né, do que fazer, da rotina e tal. Agora o irmão, muitas vezes ele observa aquela família, ele observa a dinâmica familiar, ele não tem muito conhecimento, ele não sabe sentir, até porque geralmente é tão nova assim, com 12 anos, falta o que a gente chama de repertório emocional. Então às vezes ela fica preocupada, qual que é meu papel na família, qual que não é, eu devo fazer tal coisa, então fica aquela preocupação, aquele receio. E a natural, atenção que eles querem também. Exato, atenção. Nessa idade. E a nossa tem 12 também, então é uma atenção, igual você falou, a atenção maior é daquela criança. Exato. E ela fica ali, que hora que eu vou ter a minha atenção? Mas eu, assim, eu sou mãezona dos dois. Assim, agora ela tá naquela fase que ela tá mocinha, tal, não, né? Mas eu procuro fazer o que eu faço pra ele, faço pra ela, mas muitos falam que a gente faz diferença. Não é diferença, é que às vezes ele tá necessitando daquilo e quando ela precisa eu tô ali também. Depende mais, né? Ele depende mais. É que o Miguel, ele é muito... Nossa. Gente, só para finalizar, vamos falar da Lorena, da Lave. Agora para quem dá? Lili. Não, é da Heloizinha. Só para gente finalizar as três, né? Acho que até entramos no assunto, né? Que tem a idade da menina Sim. dela. E também é isso, é desdobrar, né? Porque a Lorena exige mais atenção que as duas. Mas a Heloísa está na fase da adolescência. E não é porque a Lorena precisa de mais atenção que a Heloísa vai ficar sem. Então, aí a necessidade de a família estar unida, né? Porque aí um apoia o outro e um vai percebendo ali, ó. Às vezes o Diogo fala pra mim, sai um pouco com ela. Sai vocês duas sozinhas. É comprar alguma coisa, coisa de mãe, né? Sim, mãe, eu fui comprar uma maquiagem, verdade, comprar um batom. Sim, não deixar de dar atenção pros outros filhos. Então a gente precisa fazer. Sabe, mas tá apertado no meio, né? Então, vai fazer uma caminhada, daí você vai conversando. Porque nessas coisas, né? Você vai conversando e brincando. Porque eu sempre falo, assim, eu sempre falo assim que a gente precisa entrar no mundinho dela, né? A gente precisa entrar no mundo dela. Aprendi isso com a Lidiana, tá? A Lidiana falava isso que eu precisava entrar no mundo dela. Então é isso, entrar no mundo das crianças. E a psicóloga também falava, né? De sentar no chão e brincar, essas coisas. Então vem tudo aí. E então eu falava muito com a Lidiana, né? Vai fazer uma caminhada então, amor, com ela. O que seja, né? O simples. Hoje ela teve a festinha, o Miguel não dança, o Miguel não gosta de dançar. Eu falei assim, então a mãe vai lá, entrei, tomar banho com ela, veio o cabelo dela, sequei. Ela quis fazer um vídeo dela no TikTok, daí ela arrumei ela, fez o vídeo delas curtinho, aí ela terminou de tomar banho, se arrumar, foi e terminou. Então a gente teve aqueles 20 minutos, meia hora juntos, né? Sim. Mas ela e ele só dormem comigo, agora não porque eu tô indo de férias, mas os dois. Eles brigam pra dormir, então tem que dormir no meio pra não dar briga, né? Porque é bem grudinho. E ela só fica mais grudada comigo quando o Miguel vai pra casa da avó, porque ele não deixa. Não deixa. Lídia, finalizando então aquilo que a Ah, Heloísa
respondendo, Podcast. Fabiano, né? Respondendo. Pergunta mesmo? Já esqueceu? Nada. Ali já Não. esquece. A importância é do Diogo participar, estar presente, o pai, o marido, estar ali junto faz toda a diferença.